Saudações de paz, meus irmãos, boa tarde. Chegamos, estamos ao vivo no Roda de Amigos, hoje sábado com muita alegria na presença de Deus, o projeto Edificando Vidas. E eu gostaria aqui de dizer que você é mais que bem-vindo em nosso programa aqui, nossa Roda de Amigos. É hoje um dia muito especial, estamos aqui com pessoas especiais, uma tarde para você meditar, para você ouvir, para você entender um pouco das coisas que acontecem na vida de um homem quando se dedica na presença, na palavra, no propósito que Deus chamou ele. Então hoje estamos aqui muito bem acompanhados. Saudações de paz, pastor Claudinei Salvador. É de paz a nossa vida aqui, pastor Paulinho. É de paz também a minha saudação a toda a audiência do programa podcast Roda de Amigos. Uma saudação especial também para os irmãos da Tenda de Davi. Minha esposa e seus familiares estão lá no estado da Bahia. Nossa, que legal, hein? Então tem pessoas fora aí das fronteiras paulistas contribuindo aí com o nosso podcast. Daqui a pouco tem participação do chat ao vivo. Eu acredito que eles vão entrar aí para dar uma força e também lançar as suas perguntas. Pastor Claudinei Salvador é pastor, né, presidente da igreja Tenda de Davi, Assembleia de Deus, pastor? Tenda de Davi e também casado com a irmã Salete, isso. Pai da Sara e pai do Samuel. Muito bom, e hoje com 50, no auge, né, dos seus 51 anos, ele vem hoje contribuir com essa programação num sábado muito animado. Então, você querido que está aí conosco, eu já vou entrar pedindo para você não deixar de dar aquele like e também, se quiser, fazer aquela pergunta. Eu sei que muitas pessoas são admiradoras do pastor Claudinei, do seu ministério, da sua chamada, e você não poderia não deixe de participar nesse sábado, e assim vai ser uma bênção. Pastor Claudinei, nós queremos saber um pouco hoje. Eu acho que é a sua primeira vez no podcast. Sim. Podcast é a primeira vez. E a primeira vez a gente fica nervoso mesmo, é normal. Mas fica tranquilo. E hoje nós queríamos saber um pouco de como foi o seu chamado, né? Como se deu o momento em que Deus ele te chamou para a sua maravilhosa graça, que você percebeu, né? Esse momento. Pastor Paulinho, eu entendo. Eu sinto meu chamado desde os dias da minha meninice. Eu era evangelizado por irmãos vizinhos, era evangelizado quando comecei a trabalhar, era evangelizado no trabalho. Eu me lembro que eu trabalhei numa concessionária de um rapaz chamado Jesus lá, um irmão. Eu não lembro da igreja que ele era, mas ele dava estudos todos os dias no horário de almoço. Ele fazia alguns estudos lá no horário do almoço e eu participava de todos eles. Depois eu começava a perseguir o nosso irmão lá no momento de trabalho. Tinha um vizinho também meu que também me evangelizava. Eu me lembro que na fase da escola, o dia que eu senti a presença de Deus mais forte, eu comecei a estudar à noite, de 13 para 14 anos, comecei a trabalhar, e um rapaz, um irmão, que havia aceitado Jesus, ele levou um trabalho de evangelismo na escola, e colocou um filme lá para os alunos assistirem, chamado A Cruz e o Punhal. E aquele dia eu me senti muito tocado pelo testemunho daquele irmão. Ele era soro positivo. Meu Deus. Muitos irmãos, muitos jovens ali que estavam enveredando para o crime, levantaram a sua mão e se renderam a Cristo ali naquele dia, mas eu não foi naquela feita que eu entreguei minha vida para Cristo, não. Nossa, pastor. Passou um período de tempo ainda. Passou um período de tempo. Eu era muito apegado com bola. Ruim de bola, mas gostava. E eu sabia que quando eu começasse a caminhar com Cristo, muitas coisas eu ia ter que deixar para trás, né? Uhum. Então,
Deus foi me amassando, me lapidando. E eu, ao mesmo passo que não queria. Queria, mas não queria deixar as coisas do mundo para trás. E Deus foi permitindo que acontecesse coisas comigo, né? E aí houve um momento lá na rua que eu morava, em que a maioria dos jovens lá começaram a entrar pro mundo do rock. E eu fui um deles. Aí conheci droga. Aí virei dependente químico. Você tá falando de qual a idade o senhor tinha? Aí na casa dos 18 anos. 18 anos. Então comecei... No auge, né? Comecei a tomar um vinho em quermesse, comecei a beber. E aí um dia foi me apresentado uma pedra de crack. Foi no Natal, acho que 93 para 94, se não me falha a memória. No Ano Novo fumei a segunda. Um ano depois eu já estava internado numa clínica que tinha em Mailasque, chamada Clínica de Repouso Mailasque. Fiquei internado lá, uma clínica do governo. E com uns 10 dias que eu estava lá, eu fugi. Eu fiquei rodando, eu mais 2 jovens, ficamos andando lá no meio do mato, era uma mata cerrada. Andamos 40 minutos dentro do mato, saímos na porta da clínica. Meu Deus. Aí os enfermeiros já estavam esperando a gente lá, com a injeçãozinha de Aldol, decanoato, pra gente se tranquilizar. Aí pedi pro meu pai para que ele me tirasse de lá, mas não foi nessa feita não que eu deixei as drogas, não foi dessa maneira não que eu consegui deixar as drogas. Então o senhor conheceu as drogas pesadas, né, nessa idade aí? Eu já entrei na droga pesada, né? Eu nunca gostei de maconha. Fumava de vez em quando, mas não gostava do cheiro. E já comecei direto no crack. Meu Deus. O crack era uma droga recém-chegada no Brasil, né? Chegado mais ou menos em 89, eu acho. E o pessoal estava aprendendo a tratar ainda, né? Então, já entrei de cabeça numa droga muito pesada, que foi muito difícil para sair. Teve todo esse processo de internação. Foram quantas internações no decorrer desse processo? Internação foi uma. As outras, quando marcava, eu não ia. Eu também não tinha muito o perfil de clínica de recuperação, né? Entendi. Existe isso também, né? Tem? Tem. A pessoa ficar trancada. Às vezes, para alguns, o ser tratado na arena, do lado de fora, flui melhor. Para outros, ser internado, flui melhor. Então, eu fiquei nessa em Mailasque, mas tentei vários tipos de tratamento, né? Tentei buscar ajuda em... Quanto tempo foi isso, pastor? Sua vida, esse processo de... Uns 5 anos. 5 anos, e a família sofre bastante, né? Família sofrendo, mas por outro lado também foi através de toda essa luta aí que minha mãe conheceu a Cristo, né? Então sua família não era cristã, não era evangélica? Não, vem de um lar católico, né? Nunca tive contato com o evangelho, a não ser com os irmãos, com o irmão Jesus, que pregava o evangelho lá nessa concessionária que eu trabalhei, e os irmãos que evangelizavam na rua, mas nunca havia pisado numa igreja evangélica, nunca. Nossa. E isso aqui em qual cidade que o senhor aconteceu isso? Aqui tudo em Carapicuíba. Tudo em Carapicuíba. Então o senhor é filho dessa terra, né? Nascido e criado. Sou filho dessa terra aqui. Mas tem descendência, origem de outro lugar, não? Minha mãe é da Bahia. Bahia. Meu pai era um filho de espanhol. Olha só. Espanholzão bravo. Que legal. Então, é um processo que, assim, nem todo mundo que olha vai ter essa conclusão, né? Que o senhor passou com essa calmaria, que o senhor é assim no dia a dia, né? O senhor é tranquilo, fala nesse compasso. E normalmente as pessoas que vêm, né, dessa consequência
altera comportamento e tudo mais, né? Sim. Ficam mais afoitas. Fica mais agitado. Fica mais agitado. Eu tenho alguns amigos que o efeito colateral que chama, ele foi bem pesado, assim. Elas não conseguem ter muita crise de ansiedade, é mais natural nelas, né? Sim, sobra algumas sequelas, né? Mas graças a Deus o senhor foi liberto mesmo. E aí como que foi o processo da libertação em si, assim? O senhor acha que foi gradativo ou Deus fez um haja lá, um imediato, instantâneo? Foi um ágio imediato, mas lá nessa clínica em Marlask, uma tia minha lá da Casa Verde, a Ju, ela foi me visitar. Ela orou por mim e eu nem sabia o que isso significava. Ela perguntou se eu queria aceitar Jesus, mas não entendia. Mas quando eu tentei fugir e sair da clínica, aquilo me deu uma certa fama lá na rua. Eu me achei meio bandido, aí eu não quis saber de Cristo naquele momento. Mas minha mãe já estava caminhando lá na igreja da pastora Vani, lá no Jussara. Minha mãe já estava caminhando lá. Minha tia Ju intercedendo por mim lá na Casa Verde. Eu procurando a morte aqui em Carapicuíba. Eu recebia muita visita, pastor Paulo, da irmã Nice, saudosa irmã Nice, que Deus recolheu essa semana que passou. E eu me lembro que ela juntava uma comitiva. A irmã Marilene tinha reconciliado com Cristo e ela tinha muito apreço pela minha vida. Então eles juntavam uma comitiva e ia lá em casa. E quando a irmã Nice entrava lá em casa para orar, eu pulava a janela. A casa lá da minha mãe tinha entrada na porta. E quando eles entravam pela porta, eu pulava a janela e fugia. Falei, deixa que um dia Deus vai pegar ele. Meu Deus. E não conseguia. Tentei vários tipos de tratamentos e todo lugar que eu buscava tratamento, a devolutiva que me era me dada falou, depende muito do seu esforço, depende muito de você. É uma guerra mesmo, você vai ter que lutar. Em todo lugar que eu fui, em outras religiões. A acupuntura estava engateando aqui no Brasil. Fui lá em Santana, colocar uma semente na orelha, falar, custava uma fortuna, mas depois da segunda sessão falou, você sabe que isso aí depende muito de você. Eu falei, eu não tenho força para deixar isso aqui. Aí comecei a buscar indiretamente a morte, né? Arrumar muita confusão aqui em Carapicuíba. Muita coisa que envolve esse mundo da droga, né? Então, um determinado dia, eu arrumei uma confusão muito pesada aqui em Carapicuíba. E aí eu recebi uma ameaça que me balançou muito, uma ameaça de morte, que me balançou muito. E aí eu cheguei de madrugada em casa, fiquei olhando assim por uma fresta do portão. Eu tinha uma arma de fogo que eu havia vendido, estava desarmado. Falei, o menino vai aparecer aqui, eu tô morto. Falei, Deus me socorre que eu não quero mais, eu não quero morrer. Eu tinha tanto desespero para deixar as drogas que eu comecei a andar com a Bíblia dentro do carro. E aí quando eu tava louco de madrugada, ou fumando pedra, ou cheirando cocaína, eu usava a droga em cima da Bíblia. Eu falei, Deus vai me fulminar e agora chegou a minha hora. Nossa, então eu tinha um sentimento de que fazendo algo Deus ia reagir de alguma forma que ia acabar com aquele sofrimento. Sim. De um jeito drástico ou não, ia acabar. Ia acabar com aquele sofrimento. Isso é uma coisa bem difícil de se confessar hoje. Assim, dos relatos que eu tenho ouvido de tantas pessoas que passaram por esse processo, acho que esse é um relato inédito. De pessoas que que queriam sair dessa vida. Então, só para dar uma pausa nesse momento muito, muito, para mim, bastante edificante, importante de se pensar, porque talvez tenha pessoas agora, talvez não, né? Com certeza tenha pessoas no mesmo sentimento.
Então isso faz me pensar que tem pessoas que vão pra rua hoje arrumar confusão e briga. Às vezes é pra fugir, pra que acabe o sofrimento que acontece interno, das guerras internas, né, pastor? Sim, tem duas coisas. Uma é isso que você falou, é acabar com essas guerras de alguma maneira. E a outra, a própria busca da droga, ou das fontes que eu ia buscar, ouvindo rock e outras coisas, na verdade é um pedido de socorro daquela alma, né? Uma alma... Eu lembro de uma escola dominical que uma jovem trouxe um assunto a respeito de um colega de escola, que ele disse que ele queria ir para o inferno. E eu disse para ela, ele não quer ir para o inferno, ele está pedindo socorro. Meu Deus. Então a minha angústia ali, nas madrugadas, no depois do efeito da droga, era um pedido de socorro para Deus, de algo que eu rejeitei lá na minha adolescência, né? O senhor já tinha... Eu sabia. Já tinha recebido a mensagem, né? Eu tinha a convicção de que um dia eu ia ser crente. Era assim que eu falava. Entendi. Eu tinha a convicção de que um dia eu ia ser crente. Que legal. E então sua luta era para sair daquela condição para cumprir seu propósito, né? Sim. Eu falei, meu Deus, eu rejeitei Deus e agora tô arrastando a cara no asfalto aqui, literalmente. Meu Deus. E essa realidade batia sempre, então... Sempre. E aí cumprir que a Bíblia diz que vem o acusador da nossa alma, né, pastor? E ele é sagaz, né? Então, pra pessoa entrar num desespero e até tirar a própria vida, então ele mesmo faz questão de te lembrar de quem você é. Podia ser, né? Sim. E quem você está sendo. Você concorda com essa... Eu acho que ele entra nesse momento, que ele não vai fazer a gente praticar. Mas no ato, após o ato, ele vai vir como acusador pra te dar, tipo, você podia ser essa pessoa, tá sendo essa, e também tirar a esperança de que você pode se tornar alguém melhor. E isso é um problema, né, que no mundo espiritual. Tem uma série de culpas, né? Essa é do mundo espiritual, mas existe também o rebote da droga, né? Que é um contra-efeito da droga, que é justamente quando vai passando o efeito, como abaixa uma série de hormônios uma série de neurotransmissores dentro do cérebro daquela pessoa que tem a dependência química. Então ele fumou, um monte de neurotransmissor ficam a mil dentro da mente dele. E aí o organismo entende, fala, tem muita dopamina aqui, eu vou tirar um pouco só que aí quando abaixa demais, que Entendi. É onde vem a sensação de morte, a vontade de suicídio. Entendi. Ligada com os ataques do adversário, é uma combinação bem perigosa. Meu Deus. Que legal, pastor. É muito bom de compartilhar esse testemunho, esse momento. A gente vai saber daqui a pouquinho um pouco mais. Eu me interesso bastante. Eu acredito em muita gente também por esse tipo de transformação, testemunho, né? E saber que hoje o senhor tá aqui de pé, sendo referência pra muita gente, que é uma palavra pesada também, né? Ser referência, acho que é uma coisa difícil. Mas chegou entre nós o arcebispo Flaviano. Não essas coisas não, varão. Vai que o povo acredita aí. Eu cheguei igual a 5 virgens loucas. Aonde está o mestre? Onde está o mestre? Achando. Hoje eu pensei assim, vai ser o primeiro dia que eu vou chegar, praticar. Faz um tempo que eu não chegava no horário. Aí eu cheguei 5 minutos faltando. Aí fiquei 10 lá fora esperando. Mas tudo bem, eu entendo aí, parte técnica. Acionei a campanha algumas vezes e entrei achando que não tinha começado. Demorei alguns segundos pra entender. E hoje foi uma das poucas vezes que nós começamos a dizer exatamente no horário. Começou exatamente. Não, mas tem que ser assim. Até pra respeitar o nosso convidado, respeitar o público que tá em casa. Eu já quero saudar a todos com a paz de Cristo. Cumprimentar o nosso pastor Claudinei. Amém. Prazer conhecê-lo pessoalmente, né? Já tinha visto aqui no banner, agora pessoalmente, né? E a gente louva a Deus por isso. É roda de amigos. E o meu amigo pastor Paulinho já está conduzindo aqui com maestria e trouxe esse convidado que tem um testemunho impactante. Sabe como é que eu mandei para as pessoas aqui o link, pastor? Falei, ouça esse testemunho, pois vai edificar a sua vida. Foi dessa forma que eu mandei. Já cheguei mandando assim, porque eu já sabia que ia edificar. Já tenho ouvido já o início aí do seu relato, né? E eu acho que o Paulinho... Foi semana retrasada... Não, tem uns...
uns 20 dias aí, a gente também recebeu aqui o Matheus. O Matheus também vivia uma condição bem complicada. E aí a gente, ao olhar, pastor, eu fiz essa pergunta pro Matheus, vou fazer essa pergunta pro senhor. Enquanto pastor, o senhor conhece muito bem o texto sagrado, aquele texto que fala: quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. E eu, na minha juventude, apesar de ser jovem, mas um pouco mais jovem... Não, meia idade, né? Não, Varão, calma aí. Sincero, eu vou fazer 36, gente. Tá? Eu tô novo ainda. Novo em folha. Meia idade. Então, um pouco mais jovem, eu ficava pensando... Como eu nunca vivi nada disso, como eu nunca usei, nunca bebi, nunca fiz nada dessas coisas erradas, porque talvez tenha feito outras, né? Eu achava que eu era pouco perdoado. E aí, depois eu vim entender esse texto, né? Como é para o senhor, assim, como pastor hoje, lidar com jovens que, com esse sentimento de culpa, porque, como vocês estavam falando, esse é um grito de socorro, né? Buscar drogas, buscar não só drogas, mas qualquer bebidas. Eu tava ouvindo vocês falar, eu lembrava daquele marido que chega em casa quebrando tudo, fazendo barulho, arruaça. O que é isso? Você tá dizendo que ele não quer conversa, ele tá dando um sinal de que, olha, eu que mando aqui, né? Então, a gente tinha um caso desse lá no litoral, o rapaz só chegava quebrando tudo. Até o dia que a gente conversou, explicou, olha, você é o chefe da casa, mas você quando chega alterado, né? E aí, na conversa, a gente conseguiu. Mas perguntando do texto lá, voltando, como é que o senhor daria uma palavra para esses jovens que precisam entender que existe perdão de Deus disponível para eles e que eles podem sair dessa situação? A palavra é que é uma palavra de esperança, né? O pastor Flaviano, um grande campo missionário para a igreja e que nós precisamos despertar para isso é a madrugada. Quando passa o efeito da droga, eu conversava com jovens afastados do evangelho e o coração deles era um coração de quem queria voltar a Cristo. Então a palavra sempre é de esperança, ainda tem jeito, Deus tem um socorro, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, né? Eu falei aqui no começo que em todo lugar que eu ia buscar ajuda, sempre a devolutiva era de que dependia muito de mim, né? Dependia muito de mim, depende muito de você. O remédio vai te ajudar aqui, mas vai ser uma guerra. E em outra religião, fui em religião de matriz afro, e até lá as entidades falaram, não, depende muito de você. Aí não dá. E no dia dessa confusão, que eu fiquei olhando umas 5 horas lá na brecha do portão para ver se os meninos iam me matar, meus familiares me levaram para Casa Verde, lá para casa da madrasta da minha mãe, que a gente tem uma consideração de vó, e para casa do meu tio. E lá eu me encontrei com tô falando isso para responder a sua pergunta. E lá eu me encontrei com a tia Ju, de consideração, que foi lá na clínica orar por mim. E naquele dia tinha uma festa de ciclo de oração numa escola. E ela me convidou. Eu cheguei ali volta das 9, 10 horas da manhã, ainda sob efeito de muita droga. Eu tinha usado muita droga naquela madrugada. Eu fui ali com a minha irmã e meu tio conversou comigo. Eles não serviam, esse meu tio ainda não servia a Deus. A tia Ju me convidou para ir nesse congresso, falou que ia me pegar. Eu falei, eu vou. E no dia que eu pisei naquela escola, lá naquela festa de ciclo de oração do setor 18, lá do Belém, da Vila Espanhola, eu não lembro o que foi pregado lá, mas a mensagem pregada naquele lugar foi: nessa peleja você não tem que pelejar. Olha aí. Então, respondendo a pergunta do senhor, a mensagem que eu deixo é: onde você não aguenta lutar, essa peleja aí pertence a Deus. E naquele convite ali em agosto de 97, fui chamado à frente para
quem queria aceitar Jesus. Eu levantei minhas mãos. E aí você perguntou, né, Paulinho, como é que foi? Quando eu aceitei Jesus e eu vi algo contrário do que eu via nos tratamentos, que dependia muito de mim, mas agora eu ouvi que essa peleja não era minha, essa peleja era do Senhor. Eu levantei e eu senti Deus arrancar com a mão o vício de todo tipo de droga, do álcool, do crack. Deus tirou com a mão de uma vez só. Meu Deus. Glória a Deus. Eu também fiz a pergunta porque nessa semana passada, na verdade, no último domingo, lá na nossa igreja nós estávamos congregando. Tínhamos até poucas pessoas na reunião de domingo. Esse frio e a semana também corrida do povo. Tinham acho que umas 5, 7, umas 10 pessoas no máximo. E entrou um rapaz lá. A gente mudou de endereço, tô ali na Vila Crete. E entrou um rapaz bem com esse jeitão bem... A gente viu que ele estava alcoolizado, talvez sob efeito de outras substâncias. Mas a minha mensagem era sobre ser família de Deus. E eu falei assim, pronto, chegou mais um da família de Deus. E eu, no decorrer da mensagem, enquanto pregava sobre unidade, sobre o vínculo da fé, Efésios 1, e comecei a falar e tudo mais, e de repente eu apontei para ele e falei assim, Francisco, você é... Francisco Marciano, o nome dele. O apelido, né, o vulgo, como dizem lá, o pessoal da igreja conhece ele lá na região, falou assim, o pessoal chama ele de ET. E eu chamei ele pelo nome, Francisco Marciano. E eu disse pra ele assim, você é um pertencente da família de Deus. E esse moço chorava. E ele falava isso. Eu não consigo. E aí eu não usei esse texto pra falar isso pra ele, mas eu falei pra ele que ele não conseguia, mas Deus era poderoso pra fazer. E começamos a orar pela vida dele, ministrar sobre a vida dele. E agora fizemos uma reunião de oração ontem. Quem me aparece? Com o Francisco. Na mesma condição, do mesmo jeito. E já me pediu pra cantar uns 3 hinos pra ele lá. Eu cantei os hinos, oramos por ele mais uma vez. Irmãos, nós temos que crer, acreditar. Como a gente tá vendo aqui o testemunho do pastor Claudinei, né? Tô fazendo esse exemplo. Porque eu acredito também, pastor, e o senhor vai me dar uma outra resposta aqui que eu já vou passar o pastor Paulinho mais uma vez. Se houveram pessoas que colocaram crédito, mas também eu acredito que sim, e muitas pessoas que colocaram descrédito, né? Não vai dar nada. Aí eu quero ir partir para a parte dos primeiros passos na fé. O senhor tá aí na parte da sua tia de consideração, os seus primeiros passos na fé, quando o senhor decidiu a Cristo. Houveram essas pessoas que colocaram muito valor e apostaram, e aqueles que não vai dar nada, não vai surtir efeito. Como é que foi esse contraste aí, por favor? Sempre tem. Aqui em Carapicuíba, a minha sentença era... Uns diziam que eu estava preso, outros diziam que alguém tinha tirado a minha vida. E lá na Casa Verde foi um trabalhar de Deus tão grande que meu tio ainda, nesse momento, ele não estava servindo a Cristo. Ele falou assim, você não volta mais para Carapicuíba. Então isso me ajudou. Mas eles não eram crentes lá. Um dos tios que moravam no quintal tinha um bar. E no começo, assim, eles chamavam para jogar sinuca, para ir beber. Eu falei, não, agora eu sou da igreja. Então eu já tinha... Quando Deus arrancou, mas arrancou com força, eu não tinha... Arrancou com raiz e tudo. Em outro momento eu não teria força para dizer que eu não iria. E aquele primeiro não, assim, veio da alma. Eu falei, não vou. Aí deu mais força. Aí deu mais força. E aí eu comecei a dar os primeiros passos, né? E comecei a ir para a igreja. E aí não tinha... Naquele momento ali, eu não tive abstinência, não tinha dificuldade para dormir. E aí os familiares lá do quintal falaram, não, mas vamos tentar um acompanhamento médico, né? Uhum. Nessa época aí, 97, ainda não havia CAPS. Então me levaram ali onde é a Cracolândia ali, tinha uma psiquiatria ali. Eu fui levado e passei lá numa consulta com o psiquiatra. Ele falou, você tá dormindo? Eu falei, tô dormindo bem. Você não tá ansioso? Eu falei, eu não tô ansioso.
senhor, tá tudo bem? Tô vendo que o senhor não tá agitado. O senhor, faz quantos dias que o senhor não usa? Eu falo, já tem uns 2, 3 meses. E como é que você parou? Aí eu contei da história que eu contei aqui, que eu fiquei lá internado em Mailas, que tomei remédio e saí de lá, usava medicação com bebida, mas agora não tinha vontade, não tinha abstinência, não sentia o gosto. E quem fuma pedra, se tiver alguém fumando cigarro perto da pessoa, ela sente o gosto da pedra na boca, né? Mexe com é fumado em cima da cinza, então sente o gosto ativo. E eu não sentia, a pessoa fumava assim na rua, no ponto de ônibus, eu não sentia literalmente mais vontade de nada. Então Deus arrancou com mão forte mesmo as drogas da minha vida. Muito bom, isso é muito bom, hein? E aí, pastor? É muito, hoje, infelizmente, impactante. Nós estamos vivendo um tempo de muita incredulidade. No geral, né? As pessoas, elas estão duvidando do que Deus pode fazer. E esses testemunhos, é a segunda pessoa que eu ouço pessoalmente falando. O outro foi um amigo nosso, que Deus também o libertou em um culto. Falou, a partir de hoje é nunca mais, e foi nunca mais mesmo. Depois de 14 anos é usuário de crack. Meu Deus. E então Deus faz, é que hoje falta um pouco de prática, de exercício da de fé, fé, né? isso mesmo. Porque as pessoas, elas duvidam e questionam. Porque até, falar a verdade, é difícil encontrar alguém, né, que foi liberto desse nível de envolvimento nas drogas, coisas do tipo. Então nós ficamos muito felizes de saber que Deus continua, saber não, né, de ver aqui as evidências de que Deus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu acho que vale a pena, porque as pessoas estão nas suas casas, algumas mães que sofrem com seus filhos, né, pais e famílias que estão em crise porque algum parente está na dependência. Hoje a droga se tornou muito mais acessível, existe uma carteira dinâmica e maior de drogas também, não é só uma, né? Não é só o crack que é o pior, cada um com seu efeito, mas todos causam dano à família, ao ser humano, ao seu caráter e dignidade. E dentro dessa ideia, eu acho que vale a pena você entender que Deus continua. Você, familiar que tá aí ouvindo, você, irmão, que parou de orar até pelos dependentes químicos, parou de fazer o trabalho de evangelismo. Isso que o pastor falou é muito interessante. Esse mês Deus me deu um despertar mês passado Deus me deu um despertar nessa linha que o senhor tá falando aí, de pegar a pessoa no pós-droga, no pós-fim de semana, pós-bebida. Então, normalmente os trabalhos da igreja, os trabalhos evangelísticos são voltados muito para sexta, sábado e coisas do tipo, né? Mas é o início do processo, porque parece que o mundo vai acabar sexta, né? A galera não vai te ouvir, vai te ouvir. Eles vão estar ali tão envolvidos que eles não vão... Agora, Deus me deu uma estratégia, a gente já tá começando a pôr em prática, que é do evangelismo pós isso. Então, o dia da ressaca, o dia que bate a depressão mesmo, ou o sentimento de morte. E eu vi, pastor, e aí tô falando porque é muito recente, né? Tem umas 2 segunda-feiras aí que Deus nos deu essa estratégia. Foi muito interessante essa experiência. Que eu já fiz na madrugada, já fizemos fim de semana, enfim, cadeia e tudo mais. Muito bom. Só que fazer o trabalho fora da curva, que normalmente eles já estavam aguardando, gerou um impacto positivo e a resposta foi imediata. Então acho que vale a pena as pessoas pensar que existe solução e métodos que a igreja pode contribuir, ou você, nem sendo igreja propriamente, mas como indivíduo, pode contribuir para essa questão aí, acreditando que Deus restaura e modifica também. Pastor, depois desse processo, o senhor foi liberto, glória a Deus, teve dificuldades no início da caminhada. E aí, quando chegou a hora que o senhor entendeu que tinha um propósito? Não, antes disso, né, o senhor conheceu a irmã Salete. Teve esse processo aí também, né? Eu já conhecia como que era. Ativamente ela tá aí, inclusive, né? A irmã Salete foi depois. Depois do processo. Foi depois do processo. E é interessante, né? Como a gente falou desse investimento em oração na vida. Um familiar que está escravizado pela droga, pelo álcool, por outro tipo de pecado, a oração. A irmã Salete, nesse momento, estava na Bahia e ela orava por mim sem me conhecer. Meu Deus. Falava, Jesus, eu não sei onde ele está, mas visita ele agora. Cuida dele agora. Glória a Deus. Então,
Que forte. É forte. Glória a Deus por meu isso. irmão. Glória a Deus por isso. E a irmã Salete tá aí. Deus Hoje ela tá na faz. Bahia, inclusive, né? Coincidentemente, ela tá na Bahia hoje. Então a igreja, pastor Paulo, é um exército muito poderoso. Então, Que precisa... a irmã Salete estava orando por mim lá, a tia Ju lá na Casa Meu Verde, Deus. a irmã Nice, o pessoal da Círculo de Oração da Marcondes orando por mim também. Então, pelotão de oração, o inferno não resistiu. E aí As algemas caíram. as algemas caíram, Glória para a a glória de Deus. E é isso que eu falo sempre, irmãos. É um exercício que não pode se deixar de exercer. A oração, a intercessão. Você, mãe, você, parente, vai lá, impõe as mãos, repreende, expulsa. Ah, mas não foi hoje. Vai investindo o seu tempo na intercessão. Porque eu acredito que Deus transforma, Deus muda, Deus regenera, Deus restaura, Deus reintegra toda o caráter, Deus reintegra a pessoa à sociedade, Deus modifica, Deus faz acontecer, porque a fé de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então acredita Glória a nisso. Deus. E você precisa praticar. Nós estamos vendo aqui hoje, pastor Claudinei, para quem tá chegando agora, no seu auge dos 51, fazendo a obra de Deus aí. Glória a Deus. Hoje com a família restaurada, já mais de 20 anos... 28 anos longe Meu Deus, de glória a tudo Deus. que o mundo oferecia, servindo a Deus com alegria, pastor, presidente da igreja Tenda de Davi, já Glória foi a Deus. pastor no nosso ministério também, com muita honra, deixou um bom legado aí, muita gente Glória a que Jesus. tá inclusive na audiência hoje sabe disso, e eu quero aqui mandar um abraço para nossa audiência e falar um pouquinho. Mandaram pergunta aqui, pastor, pro senhor. A Maria Clara disse assim: pastor, como é enfrentar as resistências do mal quando se sente fraco? Uma boa pergunta aí, hein? Ela perguntou como que você enfrenta, né, todo o investimento do adversário, mas se você tá fraco, não vai conseguir resistir. E aí, o que faz nessa hora, chefe? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, o próprio apóstolo Paulo diz que quando nós estamos fracos é que nós estamos fortes, né? Então, naquele momento de fraqueza, lá no começo da fé, Jesus libertando, então ali você vive 100% na dependência de Deus. Meu Deus. Então ali Deus vai ser sua força ali. Legal. Então quando você não pode, Deus pode por você. Então existe algo muito importante na caminhada da cristã, que é a nossa consistência na fé, né? Mesmo quando a gente tá fraco, mesmo quando a gente não tem vontade de ir, mesmo quando a gente não tem vontade de fazer, mesmo quando o céu tá cerrado, acho que a consistência vai fazer a gente caminhar e Deus vai agir em nosso favor. Então, não desistir. Não desistir. O senhor entende que essa sua calmaria, jeito de ser, que o pastor Paulinho conhece melhor o senhor, mas eu tô vendo que o senhor realmente é bem tranquilo, até nas respostas. Por fora, por dentro não sou tão calmo. Que legal. Mas transparece isso, viu, pastor? Sim. O senhor mostra ser bem tranquilo, bem calmo. Essa calmaria veio acompanhada do momento em que o senhor... Porque quando o senhor ficou ali os 3 meses sem o uso das químicas, o médico perguntou isso pro senhor: tá tudo bem? Dormiu bem? Tá tranquilo? Tudo certo? E o senhor respondeu que tava. E aí, foi em consequência, ali na sequência? Ou como é que foi isso? O senhor era agitado? Não, eu era agitado. E nessa transformação, o senhor... Eu era agitado, era da briga, era de... Sim, mas recebeu nesse momento essa... Quando Jesus tirou as drogas, foi transformando meu caráter também, Glória a né? Deus. Meu Deus. Então eu já sabia que eu não podia recorrer mais a armas que eu usava quando eu estava lá no mundo, né? Então Deus foi transformando, moldando meu caráter. Eu tinha um imã para confusão, para briga, para não deixar as coisas para lá. E aí Deus foi moldando, foi transformando meu caráter, juntamente com a libertação das drogas. Não era calmo, não. Eu quando criança, minha mãe alegava que eu arrancava os cabelos. Meu Deus. Arrancava os cabelos criança ainda. Ainda bem que não ficou sem, né, pastor? Não fiquei. Tá caindo agora, vai ter. Não, tem bastante ainda. Tem. Mas ainda dá pra levar. Mas era muito nervoso. Quando não crente, era muito pavio curto. Meu Deus. E aí Deus transformou por completo a minha vida. E eu falei pro médico lá: não,
Você não quer remédio, não quer medicação? Eu falei, não. Falou, então vai em paz, não tem por que você estar aqui. Eu voltei para casa e nessa eu fiquei 2 anos e 7 meses lá na Casa Verde, né? Servindo. É importante também para os dois essa mudança de ambiente, né? Foi muito importante, né? Eu acompanho alguns casos aí, e aí eu percebo que essa mudança também, ela faz parte de um processo. Porque tudo que você tá ali meio que envolvido acaba remetendo, né? Você ao passado, aquelas experiências ruins ou boas que você teve. Então, é uma dica que eu sempre dou, é, se possível, mude de ambiente. Porque a mudança interna é a que começa, mas a manifestação dessa mudança também vai no seu dia a dia, né? Sim. Mais tarde eu vinha trabalhar num CAPS, né? Trabalhei 10 anos num CAPS voltado para álcool e droga. Então é justamente isso, você mudar os ambientes que você antes frequentava, mudar hábitos. Aí vale para todo tipo de vício. Meu Deus. Então, para mim, naquele momento, sair de Carapicuíba aqui foi importante. Romper todos os vínculos de amizade com quem usava droga. Nesse começo, para mim, foi muito importante. E é importante para todos que têm envolvimento com porque eu vejo, dependência. Tem pessoas que querem, né, sair dessa vida pregressa, mas ainda querem ficar frequentando os ambientes. Eu acho que é forte, né? O Superman. Mas a Kryptonita tá sempre por perto. Então, eu acho que... e o senhor falou aí nas suas frases que é para todo tipo de vício. Então, se seja lá pornografia, seja lá a criminalidade, seja lá as drogas, todo tipo de vício, você precisa sair daquele ambiente para você... até a preguiça, né? Você tem que sair daquele ambiente para você acabar mudando mesmo os hábitos, as manias, porque senão não funciona, né? Não funciona, acho que pode ter as exceções, mas são difíceis, se tornam mais difíceis. Sim. Né? A melhor e maior maneira de eu evitar que essa caneca caia aqui da mesa é mantê-la mais distante da beirada. Quanto mais distante da beirada... Mas você não vai pisar aqui na pessoa tá no vício, qualquer tipo de vício. Inclusive o mecanismo de um vício de dependência química é o mesmo mecanismo de uma pornografia, por exemplo. A pessoa na verdade, a pessoa não é escrava da cocaína, do crack, da pornografia, mas do mecanismo, da sensação que gera dentro do cérebro. Entendi. É muito bom esse pensamento. Então, não é o físico, né, em si, né? É os dois, né? Tem a parte física, mas também tem a parte psicológica. E para nós que entendemos o mundo espiritual, a parte espiritual. Então você tem que manter o máximo de distância daquele lugar ali. Então, quando um foguete vai romper a atmosfera, ele precisa de muita força aqui para ele romper a atmosfera aqui e entrar em órbita. Então, mesma coisa, você tem que, principalmente no começo, você tem que ter muita força no foguete para você... Boa ilustração. Eu ouvi hoje um pastor falando sobre isso, que para vencer a força gravitacional, ele tem que andar, se eu não me engano, a 27 mil quilômetros. Para entrar em órbita. Paz, para escapar da força da Terra, tem que realmente ser um impulsionamento muito forte. Muita força para... E hoje o pastor Claudinei Liberto, pai, nós falamos aqui da Sara do Samuel. E hoje casado já há quantos anos, pastor? Vamos fazer 25 anos. 25 anos, então. Não pode errar com a irmã Sala. Hoje ela tá online, né? Então, e aí, 25 anos de ministério familiar. Como que o senhor tá hoje, o trabalho? Como que foi a reintegração do trabalho? Hoje o senhor já tá com uma carreira consolidada, graças a Deus, né? O senhor hoje a sua função o senhor falou que trabalhou 10 anos no CAPS. Hoje ainda sua carreira... Hoje não mais. Não mais? Não. E como que foi, senhor, assim? É quase um se ver no espelho, né? Sim. Porque o senhor ia lá tratar, que o trabalho do CAPS é pesado. É pesado. O senhor trabalhou 10 anos em Barueri? Em Barueri. Como que foi essa experiência pro senhor? O senhor se viu algumas vezes, sabia como lidar pela experiência? Sim, mas você acha que você tá indo levar alguma coisa, mas na verdade eu fui lá aprender, né? Que legal. Eu fui ver umas outras faces da dependência química e do mundo das drogas, né?
E entender também que às vezes Deus vai fazer como fez comigo, de arrancar com mão forte, e outros vão na clínica de recuperação, como outro dia o pastor Irineu falando aqui num programa. Outros vão precisar de uma ajuda medicamentosa e por aí vai. Então eu fui lá aprender. Trabalhei, chegava mais cedo, que eu ia levar a Sarinha na escola, e aqueles pacientes faltavam. Os primeiros pacientes lá das 7 horas faltavam, então o médico ia dar supervisão aos técnicos, né? Eu sentava lá e falava, vou ficar aqui ouvindo. Aí ficava ouvindo o que os médicos estavam falando. Você não pode falar, não quer conversa técnica, mas eu ia aprendendo lá a respeito do comportamento humano, que eu sabia que aquilo ia ser útil para mim até para eu dirigir igreja, né? Você não lida só com dependência química na igreja, você lida com os irmãos que têm problema emocional, você tem depressão, você tem transtorno bipolar na igreja. Bastante. E aí foi uma ferramenta importante, né? Aí eu já tive membro bipolar, eu achei, pastor, Deus mandou eu tirar a medicação. Meu Deus. E aí tirava por conta. Uhum. A medicação psiquiátrica funciona mais ou menos como medicação de anticoncepcional. Tem que ser desmame, né? Ela vai atingindo um pico para manter aquele auge da medicação. Então a pessoa tira, ela vai caindo e a pessoa não sente. Então a pessoa tira a medicação, falou, parei de tomar o remédio. Tô tão bem. Parei de tomar lit e não deu em nada. Falei, daqui um mês o crente tá despirocando. Ai, Deus do céu. E aí Deus ia dando estratégia. Falou, quando Deus mandar você tirar a medicação, Deus vai ter que falar comigo também. Que é o sinal que Deus falou realmente com você. E aí fui ajudando, trabalhando. Uma forma, né, que também o senhor encontrou ali de até dar um auxílio para essas pessoas, Sim. né? O senhor, eu acabei pegando aqui o gancho, o senhor se especializou em alguma coisa, acompanhou esse tipo de técnico, ou o senhor só fez de forma observada? Só por observação. Certo. E no acompanhamento dos CAPs tem muita supervisão aos não técnicos também. Então eu tinha esse direcionamento e às vezes entrava em reuniões como ouvinte e você ia aprendendo, coletando. Você aprender a lidar com o comportamento humano. Porque não tem também como o pastor ser um advogado, um psicólogo, um médico. É verdade. O trabalho do pastor, nesse sentido que eu estou dizendo aqui, ele tem mais um trabalho de assistência social. Esse aqui a igreja dá conta. Uhum. Esse aqui precisa da ajuda do médico. Esse aqui... Então me deu muita estratégia para eu lidar com esses extremos que às vezes a gente tem na igreja, de um irmão que às vezes tem um pé na psiquiatria, por exemplo. Então o irmão vai ter uma alucinação, vai ter um delírio, a gente tem que ter o discernimento se é ou se não é. E o irmão é muito etéreo, é muito céu, você tem que puxar ele pra terra. O irmão que é muita terra, você faz o que com ele? Empurra ele um pouquinho pro céu. É oração, é jejum, é oração, jejum, Bíblia, etc. O irmão que tá muito... viu demais e você vê que passou e começa a perceber, então me ajudou muito nesse sentido. Falei, deixa eu puxar o irmão pra cá. Falei, pastor, mas aqui não é minha chamada. Falei, mas eu preciso de você aqui. Vai aprendendo aqui, carinho. Eu preciso de você aqui, isso aí vai te ajudar. A gente, a igreja é um exército, mas é um hospital também, né? Então você recebe dependente químico, bipolar, o outro irmão veio de Otori. Então o trabalho do pastor tem esse trabalho meio dentro da assistência social. Entendi. Isso aqui é aqui, isso aqui é na igreja, isso aqui é com o advogado, isso aqui é com a escola, isso aqui é com o pai, isso aqui é com a mãe, isso aqui é com a psicóloga. É um negócio doido, né? É um negócio doido. É um negócio doido. Quem não participa não entende. Ainda critica, né? Mas o negócio é... Um pastor, ele trata todos os níveis da sociedade. Todos. Sim. Pode ser da periferia, com a igrejona, não importa. Ele trata todos os níveis de problemas da sociedade que tem.
todos os temas midiáticos ou não, o pastor passa na mão de um... Já passou na mão de um pastor, na verdade? Sim. E o senhor... o que eu ia falar, pastor? Não, eu só ia comentar que eu, hoje pela manhã, participei de um treinamento para líderes do Instituto Liderai. E eu tava ouvindo o pastor, que é diretor de uma clínica de psicanálise. E ele falando a respeito dos pastores, inclusive, que ele tava atendendo na clínica dele. Ele não é daqui, acho que é de Minas Gerais, se eu não me engano. E ele falando que muitos pastores procurando ele, muitos pastores mesmo, com dores na alma, com questões que a gente agora tá abordando aqui, né? Saindo um pouco do âmbito das drogas e de vícios, mas com questões na alma, né? Líderes também, com esses problemas também, né? Existenciais e tudo mais. Sim, essa vivência minha no CAPS também me ajudou muito a poder auxiliar os meus pares, né? Pastores, amigos que têm uma determinada confiança. Eu recebo muito pastores em casa, não tô dormindo, tô assim, porque a gente pastor é meio difícil de lidar, né? Pastor só ouve pastor e ele não pode mostrar muito as fraquezas dele ali na... Tudo isso o palestrante estava abordando lá de manhã, tudo isso que você tá falando aí. Sim, na frente da igreja, mas quando ele deita lá, só Deus sabe. Exatamente. Né? Não tem ninguém... Geralmente ouve todo mundo, vai ter pouca gente para ouvi-lo e etc. Então, tem esse lado que às vezes é um pouco descuidado, a gente até falava disso fora do ar, né? Que é a nossa saúde, a saúde emocional do obreiro, né? Que precisa ser cuidado. E às vezes a gente acha que aguenta tudo, mas de fato a gente não aguenta. O pastor palestrante, ele falou que começou a estudar psicanálise quando ele estava sobre o alto uso de remédio. Por exemplo, ele usou um exemplo lá de um remédio que ele tomava que era para ele dormir 8 horas. E ele falou que dormia 2. Esse remédio, ele era a quantidade para ele dormir 8 horas. Ele dormia 2 horas e acordava com o braço batendo no peito. Meu Deus. Então ele deu esse exemplo. Foi aí que ele falou, não, eu preciso me aprofundar, estudar. Hoje ele é diretor de um instituto de psicanálise. Hoje ele tem ali mentoria de formando outros psicanalistas, né? E começando a falar um pouco sobre essa questão, né? Essa necessidade de se conhecer um pouco. Paulinho falou, o senhor também comentou, a gente tem que saber um pouco de tudo. Não adianta a gente querer, como o senhor falou, espiritualizar tudo e tudo que aí o camarada vai muito pro céu, não, meu amigo, isso aqui é assim. Isso aqui tem coisa química envolvida, tem obra da carne envolvida, às vezes tem seta maligna envolvida, e a gente tem que saber muito bem. Questão administrativa, você não é advogado, mas tem que ter noção básica de direito. Você sabe, hoje em dia tem que saber, não adianta. Não tem pra onde você correr. Então, leis estão aí diante de nós, e cada dia elas aqui no Brasil, as leis agora são reinterpretadas, né? À luz da justiça, né? Que no que eu entendo, é o seu segundo poder legislativo, e aí já complica. Já quer polemizar. Aí complica tudo, fica tudo, tudo vai da cabeça do juiz, e aqui no Brasil tem inclusive, mas vamos pra frente. Pastorzão, o senhor então, depois desse processo, trabalhou 10 anos no CAPS, pastoreou, quantas igrejas já o senhor passou, pastoreando? Pastoreando, acho que umas 6 ou 7. Nossa, é muita igreja já, pelo tempo de... Experiência, hein? Que benção. 6 ou 7 igrejas já. 6 ou 7 igrejas, e aí o senhor passou por esse processo. Quanto foi fundamental? Conta aí uma das experiências positivas, legais, e depois uma negativa, que o senhor aprendeu muito com ela também. Todas aprendem, né? Nesse processo de 6 igrejas. Não dá pra falar qual que é... Não sei o senhor, né? Mas é difícil falar qual que é a melhor e pior, porque cada uma a gente cresce de um jeito. Mas como que é essa experiência? Quanto uma positiva ou negativa, pra deixar pros nossos pares também, né? Tem muitas. Eu vou escolher uma aqui, né? Que, às vezes a gente, como o apóstolo disse, a gente espera ser comunicado por uma referência, como você falou aqui, e às vezes Deus escolhe comunicar por outra. Então eu sempre busquei ter esse olhar atento, assim, para
para fora do bojo de obreiro e ter o olhar estendido assim para a membresia da igreja, porque nós obreiros já tá na conta da obrigação, não é favor nenhum a gente ter testemunho, ter respeito, etc e tal. E se olhar para a igreja assim, eu me lembro de uma irmã Nazaré, lá do Jardim Toná. Paulinho, que irmã. Ela era o termômetro da igreja. Ela esticava a mão assim para um lado do céu, parecia que ela sabia onde é que Deus sentava. Quando ela esticava a mão no meio do culto, eu já sabia como é que o culto ia ser. Deus vai visitar a igreja hoje. Então tem muitas experiências. A gente falava também fora do ar, né? A respeito de uma mensagem de um pastor muito, muito conhecido, que ele, na mensagem dele, ele disse: não foi Noé que salvou o projeto, mas foi o projeto que salvou a Noé. Então esse lado positivo, não é fácil ser obreiro, mas no meio de tudo isso tem Deus. E às vezes a gente acha que a gente na nossa vaidade, né? Sim. Que está fazendo alguma coisa pela obra, e na verdade é a obra que está fazendo por nós. Então esse é uma boa reflexão. Esse é o lado, esse é um lado muito positivo de pessoas que negaram e abandonaram o ministério e acabaram se distanciando do caminho do Senhor. E fica uma falta neles mesmo, né? Fica uma falta. Eu sei e tive essa experiência. É muito negativo quando você deixa de exercer seu propósito. Você perde muito a sua identidade, né? Você perde muito a sua característica real. Porque tem pessoas... Eu pregava essa semana também na igreja. Falei, tem gente que nasceu pro altar. Não tem como. Ele foi treinado e nem sabia, mas ele foi selecionado por Deus pra algo específico. Agora, dando aqui uma atenção à nossa audiência, e você que tá aí conosco, não deu seu like, não deixou sua participação de comentários, tem um negócio aqui no YouTube agora que dá pra você ranquear sua participação também. Então, tem um negócio aqui que você... Essa coroinha a coroa é dos fãs. Você pode colocar aí, vira o 50XP, 75XP, depois a gente entende um pouquinho mais disso. Mas você que tá aí conosco, deixa o seu like. Você que não é inscrito e conheceu o podcast hoje, a primeira vez, dá pra você ser um seguidor do canal. Você não paga nada, é totalmente gratuito, mas você vai ser sempre notificado. Se clicar no sininho, você vai ser sempre notificado de que o podcast Roda de Amigos está no ar. Quero agradecer a audiência aqui, que o pastor trouxe uma audiência pesada aqui conosco, a galera bem ativa e participativa, hein? O pastor tem alguns bons discípulos aí, né? No mundo fala seguidores, aqui a gente fala que são discípulos. Pastor, tem uma pergunta aí, a Babi, eu acho que é Babi o nome dela. Isso mesmo, a Maria, né? A Maria Clara. Como diferenciar o tempo de preparação do tempo de agir? Uma pergunta de quem quer crescer aqui hoje no podcast, hein? Uma pergunta proposital. Não, essa do Noé. É a segunda dela. Essa do Noé aqui eu anotei, tá? Não, essa é muito boa. Peguei a do Noé aqui. Mas não é minha, não. Tá tudo bem. Nada se cria, tudo se copia. Tá tudo em paz aqui, pastor. Já vou preparar a mensagem em cima disso aqui, fique tranquilo. É tremendo. Vou dar o Ctrl-C e Ctrl-V. O que ela perguntou? Ela perguntou como diferenciar o tempo da preparação para o tempo da ação. Como eu sei, como identificar? É a intimidade com Deus. A intimidade com Deus é que dá para nós esse time da gente saber quando é hora de se preparar e quando é hora de agir, quando é hora de orar e quando é hora de ação. Então, funciona mais ou menos como o relacionamento do esposo com a esposa. Então, já entre o esposo e a esposa existe um acordo do não dito, né? Não precisa estar lá no papel para saber que não pode deixar a toalha ali. Você já sabe mais ou menos, através da convivência, que é a intimidade, o que a pessoa quer, o que ela não quer. E os sims que significam não, os nãos que significam sim. Então, é meio parecido com como Deus quer agir com a gente, né? Então, a intimidade, Deus vai dar alguns sims, como em algum momento deu a Balaão,
mas o sim de Deus era não. Então, esse time vem na vida íntima de oração, de consagração, de ouvir a Deus. Uhum. Falar, não, agora é hora de ir para o campo. E o exército de Deus, né? Deus vem, manda um anjo de voadora nas costas da gente e coloca a gente para agir. Agora tem só um adendo aqui, pastor. Eu sei que a resposta sua foi muito convincente, muito maravilhosa. Mas respondendo também a Babi, um dos maiores evangelistas que viveu na nossa geração, chamado Billy Graham, que partiu há alguns anos, ele disse o seguinte: se eu soubesse que eu tenho 3 anos de vida, eu passaria 2 anos me preparando e 1 ano apenas pregando. Pensa só que um homem que gostava muito de pregar, lotava estádio, ele dizia: se eu tivesse 3 anos de vida, eu passaria 2 me preparando e 1 só pregando. Entendendo o quão importante é o preparo na vida daquele que vai levar a mensagem, na vida daquele que vai agir. Eu não sei qual o tipo de ação que ela quer tomar, mas o preparo sempre vai ser importante, né? No profissional, na questão de estudo, na questão ministerial, na vida familiar, porque você se preparar. Eu, esses dias agora, estou inventando de fazer comida, cozinha. Eu inventei de aprender a cozinhar. Então aí agora eu invento fazer prato, eu pego, corto frango, misturo com uma coisa, faço outra e vou... Não, calma aí, Paulinho, calma aí. Aí eu vou misturando os temperos lá, depois eu levo a minha esposa. Como é que tá? Aí ela fala: ó, você pôs muito isso. A cobaia. Pôs muito isso, pôs menos isso. Então é realmente você aprender a ir fazendo, e é fazendo que você vai treinando também, né? Às vezes, né? Então, esse agir e treinar, para algumas coisas, você vai na prática, né? E agora, só voltando aqui, eu pensei numa pergunta aqui para falar pro senhor a respeito como pastor, né? Nós temos aí muitas pessoas, né, que, como o senhor bem disse, não sabem diferenciar o espiritual do emocional, né? E nós estamos vivendo um tempo que os problemas emocionais, ao que me parecem, eles só aumentam. Tem um estudo que fala que logo nos próximos anos nós vamos ter quase a totalidade das pessoas do mundo que vão passar em determinado momento da sua vida por problemas desse cunho emocional, né? Então, a pergunta que eu quero direcionar para o senhor é: como que o senhor, com a sua experiência aí de acompanhar os técnicos e outros atendimentos, como identificar, né? Ou como poder mostrar para as pessoas em que formas elas podem enxergar o que é espiritual do que é emocional, né? Então, eu sei que a linha é tênue, eu sei disso. Estou fazendo a pergunta no sentido de ouvir a sua resposta. Como mostrar para essas pessoas que, olha, nem tudo é emocional, mas também nem tudo é espiritual? Como é que o senhor... Para tua voz ser ouvida, ou seja, por uma solicitação sua ser acatada por um membro, precisa ter esse vínculo de confiança, senão ele não vai te ouvir. Falar: isso aqui não é espiritual, isso aqui é emocional, isso aqui é espiritual e não... Precisa ter esse vínculo. Agora, importante para obreiros, pastores, ter o discernimento, porque sempre o membro vai sinalizar de alguma maneira que ele está entrando num abismo emocional. Então precisa estar atento. Então, nessa vivência minha lá no CAPS, nesses 10 anos que eu passei lá, houve um ano que houve uns 3 suicídios num CAPS aqui na Grande São Paulo. Então, como os técnicos de CAPS estão muito próximos da desgraça humana, está atendendo um rapaz lá, mas ele é pedófilo. O outro foi o garoto que foi abusado. Então, como está muito próximo à desgraça humana, tem o índice de suicídio em profissionais de saúde mental, especificamente do CAPS, é muito alto. Então precisa estar atento. Por que eu estou falando isso? Um dia eu precisei fazer um bilhete pro médico, que era meu chefe lá.
respeito de paciente que perdeu consulta e precisa de medicação até dia X, e é medicação que às vezes lá no dia a dia você trabalhando, você sabe que não pode ficar sem. E aí eu fiz o bilhete, escrevi lá: doutor fulano, o paciente fulano de tal, tá aqui o prontuário, precisa de medicação até o dia X, dia do retorno, tal. Aí ele pegou o ramal, ligou lá no lugar onde eu trabalhava, me chamou e mandou eu fazer terapia. Por quê? Através da letra, então ele conhecia a minha letra, então através do espaçamento das letras, ele falou: você está desagregando. Ele falou: você não viu o que está acontecendo aí no CAPS X, lá do Grande São Paulo, era do ABC, o CAPS. Então, se você quiser trabalhar comigo, você vai ter que fazer terapia. Aí eu falei: meu Deus, eu pastor fazendo terapia. E aí fui lá ver como é que é. Então não fiz naquele momento das drogas, mas precisei fazer em um outro momento já do ministério, já sendo pastor. Nossa. Com uma estrada. Então você saber abaixar a guarda, e também ajudou reconhecer, né? Reconhecer, como o senhor ouviu lá na palestra que o senhor fez parte, e de a gente entender que a gente precisa de ajuda. E depois, já no meio no meio já da terapia, eu entendi que nada abalou a minha fé no meu caso. Então nada abalou minha fé. E aí respondendo essa pergunta, então eu sinalizei para o meu chefe lá, que funcionava mais ou menos como um Jetro na minha vida, né? Ele havia estudado para ser monge recluso. Então uma das pessoas que eu mais aprendi Bíblia foi com ele. Legal. Eu ia falar para ele de exegese, ele falou: você não sabe o que você está falando. Não é nem exegese que pronuncia, é exegese. Nossa. Que ele conhecia de fato muito, né? A respeito da palavra de Deus. Então eu sinalizei para ele que não estava bem naquele momento. Então o membro, o obreiro, nós somos seres humanos. Então vai sinalizar de alguma maneira que ele não está bem. Então o pastor precisa estar atento, não tratar a dor do outro como se não fosse nada. Dá importância para a dor daquela pessoa, o discurso que ela está falando. Às vezes ela está falando do discurso da volta de Jesus, ou um outro tipo de discurso a respeito da ressurreição do corpo, mas na verdade o discurso dela é de que ela não está aguentando mais. A verdade é, eu vou dizer aos irmãos, eu já tive experiências na igreja local que passei, em alguma delas. Olha, a irmã só cantava hino de sofrimento. Aqueles hinos que eu tô passando pelo vale, eu tô passando pela prova, eu tô passando. E eu falo: mas essa irmã só canta esses hinos. Fui conversar. Ela tava realmente num grande vale. Que a alma quer exprimir, né? Que ela realmente tava num grande... E às vezes é involuntário. A pessoa pensa que tá ajudando o outro, mas na verdade é um pedido de socorro. Mas é isso que é um dos sentidos que a Bíblia quer dizer. O coração fala, a boca fala que o coração tá cheio. Mas não é a palavra dita, é a interpretação daquilo que a pessoa tá falando. O seu caso aí foi muito específico. Conheceu pela sua letra, pela escrita. Aí já é um nível mais bem técnico, né? Bem avançado de experiência. Né? Sim, mas o dia a dia vai dando isso, né? O pastor conhece o membro, ele vai aprendendo a ler o membro, né? É isso que eu estou querendo dizer. Ele vai sinalizar de alguma maneira que ele não está bem. Pastor, tem uma pergunta aqui do... Deixa eu ver o nome dele. Guilherme, ele fez uma Não, o Guilherme fez uma afirmação. O Lucas. Ele perguntou: qual foi o maior sobrenatural que o senhor já viveu com Deus? Qual é a experiência, né, sobrenatural que o senhor já viveu com Deus? Maior é difícil, né? Que a gente a gente vai vendo de glória em glória, né, pastor? Foi muita coisa, tanta coisa tremenda. Aqui veio primeiro no coração, aqui eu vou falar. Uma vez eu fui pregar lá em Barra Bonita, e o culto foi tremendo, lá uma benção. Algumas almas aceitaram Jesus. Mas o mistério mesmo do que Deus me levou lá naquele lugar
não foi só para aquilo, né? Eu estava lá na cantina depois do culto, pastor amigo atendendo o pessoal, eu esperando, e eu fui com a mensagem no coração a respeito da ressurreição de Lázaro. É aquele negócio no meu coração, 4 dias. E aí lá embaixo na cantina trouxeram uma garotinha que tinha feito um garoto uns 11 anos, eu acho, um transplante de fêmur, e houve rejeição. E ela, se eu não me engano a memória, precisaria amputar a perna. E trouxeram lá na cantina, que era no subsolo da igreja, trouxeram aquela irmãzinha, né? Tocava piano. E eu impus as mãos nela para orar. Daí quando eu acabei a oração, eu falei assim: 4 dias, Deus vai dar uma resposta para a tua vida. E vim embora. Falei: meu Deus, o que eu falei? E aí Deus colocou aquela menina para andar depois de 4 dias. Glória a glória de Deus. Louvado seja Deus. Então foram várias coisas sobrenaturais assim que eu pude vivenciar no evangelismo. Às vezes você trabalha, dirigir igreja é um negócio muito, muito lindo, né? E às vezes você vai pastorear crente que você deveria ser pastoreado por eles. Não? Verdade. Você fica olhando assim, esse camarada tem mais de Deus do que eu. Aí eu lembro que eu dirigi o Jardim d'Ângelo, e eu estava dando uma orientação pro evangelismo, né? Vocês vão evangelizar, tinha criança no meio. E aí a gente foi evangelizar numa área livre ali da região. E aí a gente foi, tava o irmão Herbert, o irmão Erivan. E aí começamos a evangelizar na área livre. E aí chegou no meio onde tinha a loja. Eles pararam, eu falei: mas aqui não. Eles: aqui sim. E aí o rapaz levantou a blusa assim, mostrou a arma. Quando a gente acabou aquele evangelismo, a gente estava dentro da casa do traficante orando, a mulher dele aceitou Jesus como Salvador. Meu Deus. Então muita coisa tremenda assim, como eu citei aqui a irmã Nazaré, citei agora o irmão Herbert, o irmão Erivan, vários outros irmãos assim que me comunicaram muita coisa assim no evangelho, irmãos que eu aprendi muito com eles, pastor Leonardo, muitos irmãos, a gente cita nome assim, a gente até peca, né? É verdade. A gente deixa muita gente de fora. Tem um aqui, amigo, eu acho que é o Wilson Vasconcelos, falou que tinha 2 falou Kleber e quem é esse Kleber? Sandro e Kleber, que era do rock. É sobrinho dele. Ah, tá. Ah, o Sandrinho e o Kleber. Sim. Ah, eles eram do rock aí na época que o senhor ia também. Sim. Entendi. Uma vez eu fui num show de rock com ele. Era um show punk, né? Lá onde, perto do antigo Cinema Estoril ali em Osasco. E aí eu tomei umas correntadas nas costas lá, rapaz. Aí teve uma correntada que eu tomei que lambeu aqui as costas, veio aqui no pescoço, elo. Aí meu pai chegou no outro dia e falou: brigou de novo? Eu falei: não, eu tava dançando. Ele falou: dançando desse jeito. E o zelo da corrente marcado, né? É uma escravidão total, né? E se tornava um orgulho, né? Eu frequentava a casa do pastor Wilson quando era criança, junto com o sobrinho dele. E eu também sou fruto das orações dele. Que legal, é um amigo em comum, né? Deus abençoe pela audiência, graças a Deus. Pastorzão, e hoje, como tá a igreja, o senhor tá aí há 1 ano já, mais de 1 ano, né? Pastoreando a tenda de Davi. E como que tá essa experiência, né? Esse momento da sua vida ministerial? A família hoje tá de férias viajando, mas o senhor trabalhando intensamente na obra e na vida profissional secular, né? Nós estamos até, como a gente aprendia com os pastores antigos, né? Até onde os nossos olhos alcançam, vai tudo bem para a glória de Deus, né? Os pastores antigos diziam que... Bom dilema, hein? Os pastores que a gente aprendeu, eles diziam que sabe realmente como de fato está a igreja no dia que substitui o obreiro, né?
Porque a gente conta lá na hora da gente ver, a gente conta tudo. Até os anjos que estão na igreja, se der, a gente conta. Então a gente tá lá cuidando de um grupo de 35 a 40 pessoas, um grupo de criança muito, muito forte. Nós estamos lá na rua Manuel Pacheco, número 182. É um local perto da minha casa, uma rua que não tinha igreja lá. E existia um clamor dos vizinhos que servem a Deus para que fosse plantada uma igreja lá naquele lugar. E hoje a gente consegue agregar 35 crianças lá na salinha das crianças. Um trabalho que traz muito gozo ao meu coração lá, cuidar daquele povo lá, a glória de Jesus. Meu Deus, isso é bom demais, hein? E aí o senhor tá... qual que é os próximos passos do ministério? Como que é o chamado? O que o senhor entende que esse ano, né, vem como resultado desse trabalho que já tá ficando consolidado, né? Tá ficando consolidado. Consolidado, graças a Deus. Qual que são os próximos passos, os próximos investimentos? Ou vai manter aí esse mesmo ritmo? A gente pensa em manter esse ritmo, mas o local onde a gente tá lá já tá um pouco pequeno. A gente pensa em avançar. Os irmãos estão numa busca lá por avivamento da parte de Deus. Isso é muito bom. E é tão tremendo que Deus vem sinalizando no meio das crianças. A Sara foi batizada com o Espírito Santo com 7 anos, lá na casa do irmão Herbert. E outro dia o irmão Paulo estava dirigindo um culto lá. E aí meu pequenininho falou: pai, Jesus vai sapecar eu. Eu falei: vai. Aí ele falava assim: o que é sapecar? Eu explicava pra ele: Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Ele falou: quando? E eu não queria passar meu testemunho de batismo com o Espírito Santo pra ele, porque o meu demorou bastante, né? O meu demorou, na verdade, quando eu tava perto já de dirigir igreja. Eu lembro. Foi uma orientação do pastor Glauco. Eu já auxiliava ele lá no Jardim Samambaia. Foi uma orientação dele e aí Deus me encheu, mas demorou. E por esses dias lá na igreja, o irmão Paulo dirigiu o culto, e Deus o tomou, falou: tem algo ainda a ser feito aqui, e chamou os irmãos do louvor para que todos nós orássemos por ele. E ele também é baterista, aprendeu a tocar, já via vídeo. Com 6, 7 anos já tocava bateria já. E aí, inclusive toca lá na igreja. Aí um desses cultos aí que o irmão Paulo dirigia, ele falou: eu também sou do louvor. Ele foi lá na frente e Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Legal, glória a Deus. Coisa linda Deus tem feito lá. E o trabalho, se Deus usar esse trabalho para uma alma ir pro céu, já valeu muito a pena. Essa ideia que eu também tenho. Se abriu-se um trabalho com propósito e consolidou uma vida, meu irmão, tá ganho. Porque o mais vale uma vida do que o mundo todo, né? E o Guilherme tá aqui animado, falando do senhor. Quem é o Guilherme? Guilherme Ribeiro, ele tá aqui. Toda vez que o pastor me vê, ele me chama de varão. Pastor foi... Como que foi sentir Deus na sua vida? Que bênção. Ele tá animado, é o que mais está ativo aqui. Pastor Edilson também está aí conosco, nosso apresentador também. Hoje não pôde estar, por motivo de força maior, mas está aí ativo no nosso chat. Nosso terceiro âncora aí. Deus abençoe, pastor, pela sua presença também. Pastorzão, eu vou deixar o Flaviano aqui um pouco à vontade também pra... Amém. As minhas perguntas pro pastor, acho que agora mais a questão da vivência ministerial mesmo. Paulinho já foi pra esse lado, né? O senhor falou, a Tenda de Davi tem 1 ano já organizada ou mais tempo? 1 ano no salão. 1 ano no salão. Eu nunca tive pretensão de ter ministério diante de Deus. E aí minha intenção era fazer os cultos lá na garagem de casa, como a gente fazia, e encaminhar os irmãos para as igrejas, para que fosse cuidado. E aí Deus foi gerando propósito no nosso coração e nasceu esse projeto. Aí Deus mais tarde deu o nome. Lá em Amós, a Tenda de Davi foi o lugar que Deus teve saudade.
Aí Deus deu esse nome para nós. E aí nós estamos lá trabalhando. Não tinha essa pretensão, mas as coisas foi tomando essa proporção. Quanto tempo da garagem até o salão? Na garagem a gente começou 2019, aí parou na pandemia, voltou no pós-pandemia, mas ficou uns 2 anos, então mais de 2 anos na garagem. Era o culto da garagem, chamava lá. É um tempo de preparo, né? Para o que Deus está fazendo agora, né, pastor? Sim. Dentro dessas... Pode falar, Fabiano. Não, eu ia perguntar dentro da linha ministerial. Não, porque 1 ano, né? Como falou, a igreja já tem provado aí de um avivamento, né? Pessoas têm se achegado. Principalmente... É uma dificuldade hoje também, porque a gente vai no endereço para fazer uma implantação e realmente você já vai ver... Tem 2, 3, 4, 5 igrejas. Se você chegar numa rua onde tem crentes, tem pessoas até mesmo ali, e eles não tem uma igreja, realmente é uma oportunidade de se ter aí um espaço físico. Você já falou que o espaço lá não tá mais comportando, né? E aí o próximo passo possivelmente seja mudar um salão, ter um outro espaço melhor, ou ampliar o que já tem. Não sei se cabe ali, né? Não sei. Eu não conheço o espaço lá. A gente pensa, mas eu falava isso a respeito da rua, que não havia igreja lá. E realmente lá havia um trono do adversário lá, né? E a igreja foi plantada ali para tirar jovens do crime, Bem. tirar jovens da droga, da guarida dessas crianças aí. O nome do Senhor está sendo glorificado ali naquele lugar, né? Eu já havia o desejo de ter um trabalho ali naquela região ali, né? Por que eu me questionava, por que não tem igreja aqui, né? E passava, e um dia Deus preparou todas as coisas ali, preparou. Do lado tem um outro salão bem maior do mesmo dono. Ele fala assim, pastor, eu quero vender isso aqui pro senhor. Eu falei, vamos orar. Vamos orar que vai dar certo. Tem um amigo nosso que também começou nesse mesmo propósito. Hoje fico feliz, ele já veio aqui no podcast, que uns dias ele vem contar um testemunho que começou também com esse propósito, alugou um salão e hoje ele comprou residência lá de esquina na cidade de São Paulo. E hoje eu fiquei muito feliz por saber disso. Um abraço para ele também, se ele for ouvir ou estiver ouvindo agora. Dentro dessa ideia, pastor, de ministério, chamada, vocação, sei que a gente cria muita resiliência com tudo na vida, né? Porque, igual o senhor falou, é muito dinâmico, é muito trabalho, é muita... Como que pro senhor, e até um conselho que é importante passar, e eu faço isso para todos os pastores que passam aqui. Conciliação entre família, trabalho, igreja e a vida com Deus. É uma dificuldade de equilíbrio gigante. Como que o senhor lida com tudo isso hoje? Como que o senhor lidou no começo? E como o senhor lida com isso hoje? E como pretende lidar no futuro? Eu sou mais ansioso do que o Paulinho. É um desafio e não tem como você conciliar tudo isso aí que você falou sem sacrificar alguma coisa. Então, o evangelho é da cruz. E muitas das vezes a família vai ser sacrificada. Então, muitas vezes eu fui caçarinha na reunião de obreiro, ela pequenininha, ela começou a caminhar com a gente, já auxiliando com mais força. Com 40 dias de vida, ela já foi. Eu fui ser auxiliar do pastor Glauco lá no Samambaia. E aí ela já foi, a gente ia para lá aos finais de semana, na sexta-feira, e voltava no domingo. Meu Jesus. Então, sacrifica a saúde, né? Sacrifica... não sei se tira dias de vida nosso também. Só Deus sabe. Eu falei, é que antes do... O podcast que vem antes desse, né? Isso. Eu falei pra ele, nós estávamos conversando, foram poucos minutos, mas importantes, e aí eu falei pro pastor que cada dia, ele falou assim, você tá novo, tem muita lenha pra queimar. Eu falei, ixi, pastor, se for nesse viés, nessa ideia, acho que cada ano pastoreando diminui os dois de vida, porque é muito intenso. E eu acho que é uma boa reflexão de se fazer agora nessa linha, porque as pessoas pensam que
Para alguns até é status, para outros não tem o que fazer na vida mesmo, aí acha que a igreja acaba embarcando porque a igreja aceita muita gente. Mas para alguns é opção, é escolha, a aceitação de um chamado, de um propósito. E aí eu tava pensando nessa linha mesmo, não tem como pastorear, não tem como você liderar um povo se não houver sacrifício. Porque aí existe uma teologia, uma teoria de que tem que ter equilíbrio. Mas eu acho muito disfuncional, pastor. E aí achei até um alívio o senhor corroborar desse mesmo pensamento. Porque as pessoas falam assim, não, tem que ter um equilíbrio. Mas é muito difícil nos dias de hoje falar assim, o cara é eficiente naquilo, mas não sacrificou nada. Até os maiores, as maiores referências no mundo secular, eles também tiveram que fazer sacrifícios do tempo, de um ambiente, de um monte de coisa. E aí às vezes a gente quer chamar o pastor a responsabilidade que ele tem que ser o cara equilibrado em tudo. E não que a gente tá falando que ele vai ter problema em tudo, mas algumas coisas crescerão com menos eficiência e com mais dificuldade do que outras. Senhor, não é esse pensamento verdade. que tem? Não, você comentou agora, eu vou corroborar que eu tava lendo esses dias faz tempo, a reportagem que era antiga, mas eu tive acesso ao conteúdo esses dias. Aquele cantor Wesley Safadão, que o pessoal chama, ele parou durante um tempo da sua vida os seus shows, porque estava com problemas emocionais. E aí, qual foi a estratégia? Porque o faturamento despencou. Uhum. Qual foi a estratégia dele? Ele começou a investir em novos cantores. Uhum. Aí a piada que o rapaz estava falando dele era a seguinte, que ele começou a fazer só 20 shows por mês, diminuiu o tempo, ficou mais tempo com a família, e os outros cantores que ele estava investindo estavam fazendo 200 shows por mês. Ou seja, essas pessoas estavam gastando a sua vida pro ideal delas, obviamente, e o camarada que estava investindo decidiu dar uma freada. Eu acho que tem muito isso que o Paulinho tá falando, esse equilíbrio é difícil, mas como o senhor falou, alguma coisa vai ter que ser sacrificada. Ou a família, ou às vezes a gente conhece pastores que não trabalham no secular, só vivem do ministério, mas já é outro nível, né? Que já mas é um sacrifício também, porque deixa de ter um crescimento profissional para poder dedicar tempo ao ministério, aí eu acho que é um outro passo, mas realmente existe essa questão desse sacrifício. Como é que o senhor enxerga essa como dosagem? Como o senhor lidou no primeiro, né? Essa dosagem por parte. A primeira é essa. Como que lidou no começo? Foi difícil? Como que foi esse processo de maturação, que eu acho que o senhor tá bem mais desenvolvido? Como que foi esse primeiro? Logo que eu aceitei Jesus, todo mundo todos da mocidade que eu pertencia lá na Casa Verde pregava, menos eu. Então eu escolhi, fui incentivado a usar o que eu tinha na mão. Então eu usava da profissão que eu tinha, mecânico de carro, para ter um segundo trabalho para investir na obra de Deus, principalmente na obra missionária. Então, solteiro fazia isso e casado fazia isso. Trabalhava até 4 horas na prefeitura e até umas 10, 11 horas num outro lugar que eu já havia trabalhado em Osasco. O recurso desse segundo trabalho era investido na vida de um missionário lá de Roraima, e a outra parte que já batia quase com o meu salário que eu ganhava. E a outra parte do recurso era investido na Kairos, através do cadastro do irmão João Generoso. Então já tinha desde sempre esse sacrifício. E eu tinha no coração, como eu investi toda essa minha vida e parte da minha juventude ao mundo, às drogas, eu falei, agora eu vou me desgastar pela obra de Deus. Que legal. Então, a esposa no começo teve dificuldade, no começo do casamento, de entender, mas entendeu o chamado de Deus na vida. Então, a primeira pessoa a sacrificar alguma coisa lá em casa, sempre eu procurava que fosse eu mesmo, né? Entendi. Então, muito difícil porque quando fala-se que
todo mundo da família de um pastor, ele participa direto e indiretamente. Sim. Tem pessoas que têm uma família ativa, né? Tem pessoas que têm uma família bem ativa, por exemplo, a mulher faz uma coisa, o filho faz outra coisa. Mas tem gente que não tem essa funcionalidade. Tá tudo bem. Eu penso que todo mundo participa, por quê? Porque um fim de semana você tem que fazer atendimento. Essa semana mesmo fazer atendimento, que sai 1h da manhã do problema. E aí a sua família tá te esperando pra jantar, tem que jantar, então eles sacrificaram um momento de convivência. E aí você, de repente, tem um trabalho no ministério que você precisa estar lá, tinha uma viagem marcada, você precisa fazer toda uma manobra para poder conciliar tudo isso. Então, acaba sacrificando, você chega mais tarde em casa, pós-culto, você tem que fazer trabalhos dinâmicos hoje que exigem muito mais. Num todo, você acaba participando não tanto quanto uma pessoa que não tivesse responsabilidade. Então, há sacrifícios para quem é muito ativo ou menos ativo, sempre há sacrifícios. A esposa, por exemplo, tem ambientes que uma reunião de obreiros, normalmente uma reunião mais específica, ela não vai estar, né? Então vai ficar um pouco mais em casa, ou coisa do tipo, uma viagem, como eu às vezes tenho um convite, vou viajar, passo 3 dias longe da família, e tudo isso é o ministério, é obra, é construção, é um monte de coisa. Então você tem que fazer gestão de finanças, que aí a sua às vezes não tá tão organizado, mas você vai participar dos outros e da igreja. Isso é muito difícil fazer esse compilado e falar assim, ó, tá 100%. Essa dinâmica pro senhor hoje, aquela dificuldade que o senhor teve no começo, hoje o senhor percebe que errou, tinha coisa que era boa e não funcionou, tem coisa que o senhor usa ainda e outras que deixou de usar, como que funciona? Tem coisa assim que algumas coisas, não o meu espiritual, mas a minha carne, meu homem natural talvez tentaria fazer diferente, mas eu acho que foi muito produtivo tudo que a gente vivenciou, né? Porque a gente vê quando respinga o sofrimento na vida da família, a gente parece que sente. Quando você tem esse chamado aí de ser pastor, de ser obreiro, etc., mas com o chamado, Deus dá também a estrutura, né? A graça para você força, suportar, que às vezes o filho não vai ter, o parente não vai ter, e às vezes talvez a esposa não vai ter. Então a gente também tem que olhar para vários ângulos, e um dos ângulos que a gente tem que olhar é para os nossos pais na fé. Hoje a gente também tem um monte de facilidade, a gente tem telefone, a gente tem carro, a gente tem celular, a gente tem casa. Os pastores que iam dirigir a igreja a pé. Não tinha telefone, não tinha nada. O meu pai foi presbítero e morreu voltando da igreja de bicicleta. Um acidente de carro. Há 16 anos atrás. 20 anos atrás, desculpa. Hoje não tem carro, mas tem o Uber, tem a condução, tem os outros meios, né? Então, se a gente também ficar olhando para as dificuldades, né? Para dificuldade, ficar olhando para o fogo, falando, tá quente. Tá ali. Mais cômodo para nós. Vai ficar hoje. Mais quente do que de fato é quente, né? Não, que calor, tá frio. Mas como tá frio? Você vai sentindo o frio mais intensificado. Então a gente, um dos olhares que a gente tem que ter é olhar para os nossos pais na fé. Eu já vi várias vezes meus pastores deixar prato de comida na mesa, tá comendo uma pizza e atender problema. E quando eles voltaram, falaram, pastor, esfriou a comida. A minha vontade e a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Então tem os respaldos bíblicos, né? Que nos dá resposta a essas demandas. Se torna combustível, né, pastor? Então, combustível. Eu congreguei num ministério grande que tinha uma série de respaldo, uma série de retaguarda. Hoje já é uma outra realidade, uma outra dificuldade. Então é desde abrir a porta até o aluguel, então tudo já é um outro tipo de estrutura, entendeu? Então a gente tem que se adequar e sempre se reinventando, né? Se reinventando, e sempre vai ser difícil, nunca vai ser fácil. Fácil nunca é fazer a obra de Deus, nunca é fácil. E as coisas que Deus comumente coloca na nossa mão para ser feito, geralmente é acima da nossa capacidade, para que sempre a honra e a glória seja
dele. Verdade. E o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Né? É isso aí. Eu acredito nisso. Muito bom o podcast de hoje, Roda de Amigos. Nós estamos chegando numa linha final, mas com um ar de grandeza aqui com o nosso querido pastor Claudinei. Isso o homem deixou um bom legado aqui já nesse podcast. Deixou a marca, deixou a marca registrada. Vontade de quero mais audiência. O bom convidado bom é esse aí, pastor, que dá vontade de trazer ele de novo. Deixar várias horas, né? É bênção de Deus. E você que tá aqui pela primeira vez, todo sábado nós estamos aqui reunidos com vários amigos, várias pessoas de influência na sociedade, também no meio religioso, trazendo experiências que podem contribuir se você deixar aí ser ensinado, né? Um coração ensinável para todo sábado, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, porque o mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui falando de coisas que Deus fez, que Deus faz e já anunciando a que Ele vai fazer. Já dá pra adiantar o convidado da semana que vem? Já? É bom? Fica à vontade. Ah, é? Ó, semana que vem vai estar aqui o nosso irmão Elielson. O nosso irmão Elielson, ele é gerente da Central Gospel. Já ouviu falar da editora Central Gospel? A do Malafaia? É isso mesmo. Vai estar aqui o gerente, o nome dele é Elielson. Elielson, uma grande editora, é a segunda maior editora hoje. Ah, eu não entre as evangélicas, né? Tá na maior tá no aí. Top 10 aí. Então vai estar aqui o Elielson e ele tá convidado pro nosso podcast da semana que vem. Vamos divulgar aí com antecedência. E você que tá aí do outro lado da telinha, né? Tá também convidado a estar com a gente em Roda de Amigos. Na outra semana, eu vou ter que negociar com o Edilson, porque na outra semana o sanfoneiro vai estar aí de novo. Vai estar aí de novo? É o Bob? O Bob. Aí eu vou negociar pra eu trazer logo 2 seguidos e deixar vocês livres de agenda. Fica à vontade. Vamos ver com o Edilson se ele libera. Mas é assim mesmo. Porque Roda de Amigos, o intuito nosso, pastor Claudinei, é trazer pessoas irrelevantes no reino de Deus, trazer serviço de utilidade pública, trazer também aqui assuntos, testemunhos, né, como o seu hoje teve aqui o seu testemunho na semana retrasada, aí 15 dias atrás, o nosso amigo Matheus, né, o Elielson é gerente da Central Gospel, vai trazer informações sobre esse mundo da leitura, possíveis escritores também pra gente estar entrevistando, e é sempre muito bom. Então a gente quer aqui agradecer a você que tá acompanhando, você que tá sempre com a gente aí, semana após semana, a gente recebe acionamentos, e aí não vai ter... Semana passada eu não tava, Paulinho, sabe? Cadê você? Não tá no podcast mais? A galera já tá... Aí eu peguei e falei assim, não, meu irmão, já tive um compromisso, assim, não pude estar, tô longe e tal, não dá tempo... E aí, enfim, mas é sempre bom a gente receber esse feedback. A gente sabe que tem alguém esperando pra acompanhar. Tem audiência. E você que tá aí, faz o que o Paulinho pediu. Deixa um joinha, deixa um like aí, porque isso faz o YouTube entender que o conteúdo é relevante e ele indica pra mais pessoas. Então deixa um joinha, se inscreve no canal, a audiência do pastor Claudinei, se inscreve aí no canal gratuitamente. Você não vai pagar nada pra se inscrever. Tem gente que acha, eu vou me inscrever, tem que pagar. Não, no YouTube você é de graça, você não paga nada. Se inscreve, clica no botão inscrever e você já fica inscrito, e sempre que o YouTube a gente colocar algum conteúdo, você vai ser avisado. Obrigado, pastor. Eu quero deixar esses minutos pro senhor aí ficar à vontade de falar, lhe pregar, entregar manto, sei lá. Ficar à vontade. Quero agradecer ao pastor Paulinho e ao pastor Flaviano. Amém. A esse podcast Roda de Amigos, por ter nos convidado. Eu relutei tanto, né, Paulinho? Meu Deus, deixa eu responder já aqui, que aí eu não volto atrás na minha palavra. Foi difícil trazer o homem. Foi mesmo? Cheguei aqui muito nervoso e Deus vai dando graça pra a sua gente. Calmaria ajuda o senhor. Ajuda o senhor. Não, mas foi muito bom, pastor, pela primeira vez. Aí foi uma experiência incrível. Eu acho que a audiência respondeu à altura aí do que o senhor entregou. Foi muito bom. Vai repercutir bastante. Depois tem os cortes que eles normalmente viralizam aí nas redes sociais. Só voltando aqui, ó lá. O Guilherme é uma das crianças do Tenda Kids. Por isso que ele tava ali ativo, escrevendo, falando. E aí, mano, o Francinaldo tá dizendo, mas já tem gente que se envolve aqui, coloca na TV da sala e fica lá, achando que tá com a gente aqui. Isso é muito bom, é uma delícia estar com você. Maravilhoso entender que isso tem edificado vidas, que é o propósito desse podcast. Acho que vamos continuar nessa visão, nessa missão, nesse
foco, porque há muito conteúdo tóxico, negativo e que leva as pessoas a enveredar por outros caminhos. Nós estamos aqui apenas cumprindo mais uma parte do chamado que nós falou. Hoje o mundo é dinâmico e um dos métodos de mostrar Deus é através também do podcast. Deus abençoe você, audiência querida. Pastor Claudinei, fica à vontade que sempre que quiser voltar, essa é a sua casa já. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Quer mandar um abraço? Beijo aí. Agora é a hora, né? Deixando o corte aí, pô. Um abraço para a irmã Salete, tá lá na Bahia. Volta logo, irmã Salete. Deus abençoe toda a sua audiência, todos os irmãos que assistem esse programa. E que ele cresça cada vez mais. E que todos nós sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque isso aqui, meu trabalho, o de vocês, não é vão no Senhor. Amém, glória a Deus. É isso aí, obrigado, Marcos Leôncio, muita gente animada aí. Gente, sábado que vem tem de novo um convidado ilustre e você não pode deixar passar batido. Esteja conosco. E quem quer ver outros conteúdos, outros bate-papos com outras pessoas, nós temos também lá no nosso bio, lá no histórico, tem muito conteúdo. Quero assistir um podcast que vai tocar minha vida, que vai falar comigo. Então, nós tem bastante testemunho, tem muita... lá, vai ser muito bom, tá bom? Tem teologia, tem debate também. Tem debate. Foi pouco, mas tem debate. Pastor Claudinei, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, a dedicação desse momento. Foi de verdade, foi edificante. E nós saímos aqui com muitas lições, porque sempre um tempo de mesa com o Senhor é um tempo de qualidade. Às vezes não precisa nem ter uma mesa, né? Verdade. Diga lá a missionária Alessandra. Verdade. Às vezes as nossas conversas nunca foi na mesa, a gente foi em pé. E é tão envolvente, tão edificante que a gente ficava lá e dava madrugada. No meio da semana. No meio da semana. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. E acordar cedo, 6 da manhã, mas não tava nem vendo. O negócio era muito produtivo. E eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado. Hoje eu pastorei a igreja, onde o pastor Claudinei já foi pastor. Que bênção. Quando ainda no nosso ministério. Deixou um bom legado lá, boas pessoas bem instruídas. Obrigado. Glória eu acho que eu louvo a Deus porque o Senhor sempre é uma boa referência. A juventude ama ele. Essa gratidão é boa, esse reconhecimento. O jeitão dele assim, tranquilão, calmo, mas ele tem uma habilidade gigante com a juventude. Isso é admirável, porque a galera, até os que estão afastados, eles que viram no meu estado, você estava aqui, manda comentário e agradece. E como tá o pastorzão? Ele chama de pastorzão. O Borges daí, o Borges. O Borges te ama, né? Ele te ama. Acho que ele mandou aqui no meu zap. Senão ele já estava participando aqui pelo meu zap, que eu não abri. Mas ele sempre fala do Senhor. E eu acho que é muito legal deixar esse rastro. Claro, para que as pessoas elas identifiquem Jesus em nós. Obrigado de novo. Deus abençoe o Senhor e o seu ministério nessa fase incrível. Conte com as nossas orações. Pegando o jargão do pastor César, tudo isso a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Obrigado, gente. Deus abençoe.